Já tá ao vivo. Já pode falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Magalhães, conselheiro do Crefito 2. Hoje viemos aqui para conversarmos um pouco sobre teleatendimento, curiosidades e desafio. E teremos aqui no nosso bate-papo a doutora Daniele Florentino, que estará nos agraciando com suas informações. Doutora Daniele, é com você agora. E aí, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, feliz doutor João, ótima tarde. Boa tarde. E aí, como é que você está? Animada para a nossa live hoje para conversar um pouquinho sobre teleatendimento? Estou animadíssima, com grande expectativa nessa nossa conversa de hoje, com os colegas presentes. Espero que vocês participem, interajam conosco, para a gente possa um bate-papo bem interessante. Ótimo. Então vamos aproveitar. Eu gostaria que a doutora se apresentasse, que falasse um pouco de quem é a doutora Daniele, a nossa amiga, a nossa parceira. Muito bem. Para aqueles que não me conhecem, primeiramente, uma ótima tarde. Me chamo Daniele Florentino, sou fisioterapeuta formada aqui em Niterói pela Pestalozzi, né? Escola Superior de Ensino Helena Tipoff, foi uma casa de, digamos, de muitas saudades, né? Na área da fisioterapia, terapia ocupacional, e que nos possibilitou o início, né, do conhecimento que é trabalhar em rede, em equipe multiprofissional. Venho desenvolvendo a minha atividade vinculada à oncologia, cuidados paliativos, aqui tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro, onde eu pude trabalhar em algumas instituições de referência. Fiz especialização na área de fisioterapia oncológica, no INCA, fiz MBA em serviços e gestão, e mais recentemente fiz uma formação vinculada à telesaúde na UERJ, onde tive a grande oportunidade de participar de um programa vinculado ao Telesaúde Brasil Redes, que foi um programa que foi instituído em universidades públicas, instituições filantrópicas, com o objetivo de possibilitar não só uma assessoria, mas um suporte técnico, científico, baseado tanto em consultorias, monitoramento, segunda opinião formativa, como teleeducação, para profissionais da rede de atenção básica de todo o Brasil. E o Telesaúde UERJ, ele foi o pioneiro a partir do momento em que ele instituiu telefisioterapia. Isso já nos idos de 1900 não, deixa eu me corrigir. De 2010 começou-se um trabalho a partir da capacitação à distância de profissionais fisioterapeutas, a partir de seminários que aconteciam a partir de um agendamento semanal e no qual nós contávamos com a participação de vários profissionais do estado do Rio de Janeiro, com várias especialidades. Então, foi uma experiência ímpar, inovadora, e que o Rio de Janeiro foi pioneiro. Então, nós temos que ter orgulho dessa iniciativa ter partido do estado do Rio de Janeiro, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E vamos, né, trabalhando nisso, na construção de novas possibilidades, né? E é muito interessante que o Telesaúde UERJ, ele foi uma das células vinculado a esse grande projeto, que começou no ano de 2005, e que a partir de 2010 estabeleceu-se a alocação de vários telecentros no Brasil inteiro, né? E nós fomos agraciados. E nós tivemos essa oportunidade de conhecer profissionais de todo o país.
E, além disso, além desse projeto, muitas instituições de referência no estado do Rio de Janeiro, como o INCA, INTO, o Hospital dos Servidores, o Hospital de Cardiologia dos Laranjeiras também, eles foram, digamos, agraciados com salas, né? Telesalas, vinculadas a um projeto RUT, para justamente também possibilitar o agregar e a troca de saberes entre instituições e profissionais, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas de outros estados também. E como é que a doutora vê essa questão do teleatendimento ou telesaúde nesse momento de pandemia? Então, durante muito tempo, nós ficamos ainda temerosos com o uso de tecnologias, né? Só que tanto fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional sempre utilizou tecnologias, mas não havia uma denominação específica sobre isso. Então, muitas dessas ações começaram desde o início dos anos 2000, depois houve um certo distanciamento de algumas práticas remotas, até por conta de ter tido uma redução de financiamento, mas esse ano foi um grande marco, digamos assim, vinculado ao uso de tecnologias, e principalmente para o atendimento remoto. E é muito interessante que em 2015, aqui no Rio de Janeiro, foi sediado o Congresso Internacional de Telesaúde e Telemedicina. E, na ocasião, houve uma grande surpresa que nós já fazíamos essa assessoria vinculada à estratégia básica de saúde, mas nós estávamos ainda muito aquém da realidade mundial. Mas o que aconteceu? Somente em 2017 a gente começou a observar que houve um novo olhar para a tecnologia, que nós hoje chamamos de saúde digital, em que a gente começou a observar muitos trabalhos, principalmente direcionados à telereabilitação, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional. Isso é de suma importância, porque a gente tem que entender que tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional são profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos, são essenciais. E com essa pandemia vinculado ao coronavírus, nós observamos, além das disfunções pulmonares, né, a do coronavírus é uma doença que traz repercussões sistêmicas, o quanto a importância da presença desses profissionais, seja a nível hospitalar, seja a nível ambulatorial e seja a nível domiciliar. E com essas medidas de distanciamento e isolamento social, muitos desses pacientes ficaram sem o atendimento desses profissionais. Então, houve um resgate histórico, né, justamente do uso da tecnologia, da telesaúde e, nesse caso, do teleatendimento. E o mais importante, porque até então nós não tínhamos uma resolução pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, pelo COFITO, que assegurasse a realização desta modalidade de atendimento remoto. O que era feito anteriormente vinculado ao telesaúde, programa Telesaúde, era vinculado a um projeto vinculado ao Ministério da Saúde para profissionais que trabalhavam na rede pública. Então, era um nicho específico. Se você não estivesse nesse nicho, e se a instituição que você fazia parte não estivesse nesse programa, você não poderia fazer esse tipo de participação. Então, a partir desse ano, nós tivemos esse marco, que foi justamente em março desse ano, justamente com a lei que justamente possibilitou aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a realização de teleatendimento. E esse teleatendimento, ele configurou justamente a realização de consultas, monitoramento e consultoria. Então, possibilitou a continuidade dos serviços de saúde, possibilitou a acessibilidade a esses serviços, justamente a população que estava em isolamento e muitas das vezes ainda se mantém, justamente possibilitando a manutenção da capacidade funcional desses pacientes. E o mais interessante é que, a partir disso, tem toda uma história que de outras profissões que já tinham resoluções prévias, a fisioterapia foi uma das últimas nesse sentido, mas
foi, né, e conseguimos essa resolução, que nós conseguimos também um projeto de lei que assegura ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional a prática da telesaúde a nível do governo federal, que até então nós só tínhamos com a telemedicina. Então, a fisioterapia e a terapia ocupacional conseguiu também uma ação que até então era limitada e restrita aos médicos. Então, nós estamos avançando, mesmo que seja ainda um avanço pequeno, e nós estamos objetivando construir laços, fortalecer, para que isso seja ampliado. Então, hoje, o que nós temos que ter em mente é justamente o que é a telesaúde, o que é a teleconsulta, aprender o que se trata, porque ainda é muito novo. A maior parte dos cursos, né, nunca havia então citado a telesaúde como fisioterapeuta pertencente, né, a esse rol de estratégia de saúde, promoção de saúde, e mesmo como uma ação estratégia de ações vinculadas a serviços. Então, hoje a telesaúde acaba sendo uma possibilidade de construção de serviços e eu observo que isso não será apenas nesse período da pandemia. Isso vai além da pandemia e justamente vai ser um marco para o crescimento da fisioterapia. Inclusive baseado nesse princípio do pós-pandemia, pós-Covid, o CREFITO 2 até se antecipou, tomando algumas medidas, criando um grupo de estudo que nós dois fizemos parte e ajudamos, Sim, junto com o CREFITO 2, a construir uma cartilha que pudesse orientar os nossos colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como se adaptarem a essa nova modalidade de atendimento, que para nós realmente era uma novidade. Né? Então, uma novidade. Então, o CREFITO 2 foi o primeiro conselho a nível do Brasil a ter essa preocupação e fazer um guia de orientação norteador. Claro que nós temos que fazer várias adequações, porque é algo muito novo, que está passando por ajustes, inclusive de legislação para a sua prática, mas o mais importante é o profissional, tanto fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional, começar a entender o que é telesaúde, o que é uma teleconsulta, uma teleconsultoria, o que é um monitoramento, mas que a gente tem que primeiro entender que, para realizar um atendimento remoto, à distância, não basta apenas este profissional ligar uma câmera e falar com o paciente. Tem uma série de critérios éticos que o profissional ele deve seguir. Não é porque o atendimento é à distância que esse profissional vai agir de uma forma diferenciada. Então, a gente tem que seguir os critérios que são regidos pelo nosso Conselho de Ética. E, às vezes, eu tenho observado o uso inadequado das tecnologias. O que hoje nós temos, na maior parte dos casos, é a utilização da videoconferência associado à prescrição de exercícios junto a plataformas. Porque, independente do que a gente tem fora do país, eles já estão, digamos assim, a um caminhar, né, mais estruturado, resolutivo na área de tecnologias da saúde digital. O Brasil ainda está construindo isso, está se fortalecendo. Então, no momento, nós temos poucas plataformas e que são confiáveis para a sua utilização para o atendimento. Então, nós construímos para o fisioterapeuta do Estado do Rio de Janeiro esse guia para ele começar a se familiarizar com o assunto e ver as possibilidades de atendimento. Eu costumo dizer que nós, desde sempre, a nossa formação lá desde 1969, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ele sempre foi um inovador, porque ele sempre trabalhou com a funcionalidade, com a prescrição, com a orientação. Então, o meio de você trabalhar tecnologias, ele é diversificado. Um exemplo, desde que o homem ele é considerado como homem, ele trabalha com a comunicação, seja ele verbal e não verbal. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles são mestres nesse sentido, trabalhar a comunicação, trabalhar a acessibilidade, né, e trabalhar a equidade junto aos pacientes e à população que venha a ser atendida. Então, é muito comum que o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional fale, eu nunca trabalhei com isso.
aí a gente começa a utilizar quais tecnologias que muitas das vezes você utiliza com o seu paciente. Só que ele não sabe que isso é uma forma de teleconsulta. Você às vezes se comunica por telefone com o seu paciente para dar uma orientação, saber como ele está? Isso já configura como uma consulta. Você está utilizando uma ferramenta, uma tecnologia. Quando você utiliza, por exemplo, um papel impresso com orientações, isso também configura como uma forma de orientação e atendimento. Se passa mensagem por SMS, envia por e-mail, então a gente começa a observar o quanto nós já estávamos envolvidos com a fisioterapia e terapia ocupacional digital, só que nós não sabíamos que tinha esse nome. Tanto que em 2017, é bem interessante, a Associação Mundial de Fisioterapia acabou elaborando um documento sobre práticas da fisioterapia digital, justamente para os profissionais fisioterapeutas começarem a observar, dentro das suas práticas atuais, que eles já vinham realizando telesaúde. E como melhorar essas práticas? Que eu acho que hoje esse é o nosso compromisso, melhorar e aperfeiçoar estas práticas, porque como a gente não tem ainda uma acessibilidade a plataformas robustas que contemplem todas as nossas necessidades, nós podemos utilizar algumas outras estratégias, como telefone, SMS, porque a gente também tem que adequar a nossa clientela. Um dos embates que nós temos hoje, doutor João, em relação ao uso de tecnologias em saúde, principalmente no Brasil, é a acessibilidade à internet. Acaba sendo um limitador. Então, em algumas regiões do nosso país, nós temos dificuldade de sinal. Então, nem sempre eu vou conseguir fazer uma videochamada, vou conseguir colher todos os dados de uma forma remota, porque eu vou ter uma interrupção desse sinal. Então, eu vejo que cada região do país, ele vai ter que ter um ajustamento, uma adequação vinculada à localidade para saber quais tipos de ferramentas que ele vai poder se utilizar. Mas isso tudo ele vai ter que seguir critérios éticos sempre. Não é porque, de repente, eu vou usar determinada tecnologia que eu vou abrir mão de outros recursos. Porque hoje a grande preocupação que nós todos temos é justamente a proteção de dados do paciente, que é justamente critérios de ética e de segurança. Então, o profissional, como a gente falou ainda há pouco, não adianta ligar uma câmera, ligar um aplicativo, é muito mais do que isso. O paciente primeiro tem que observar qual tipo de paciente realmente ele é elegível para esse tipo de prática. E será que aí, não é? E será que aí o profissional também tem que começar a fazer uma análise crítica? Será que eu estou apto a usar este tipo de recurso para o meu atendimento? Eu tenho uma formação, conhecimento? Porque às vezes fazer de qualquer jeito, às vezes à frente nós poderemos pagar muito caro por isso. Então são essas adequações que o profissional ele tem que ter um critério e tem que ter um olhar crítico também. Será que essa ferramenta é a ideal para o atendimento? Será que a ferramenta é ideal? Então isso tem que ser construído. Então não é uma receita, mas isso requer ciência. E ia ser muito interessante quando a gente faz uma busca sobre trabalhos em relação à teleconsultoria, monitoramento, nós já temos trabalhos validados, que foram randomizados, que fala que isso é viável sim, mas requer critérios de como ser executado. Então, ia ser muito interessante que a maior parte dos trabalhos, eles envolvem doenças crônicas degenerativas, né? E como, por exemplo, patologias pulmonares, patologias cardíacas, alterações articulares, dor crônica. Isso tem muito a ver com a nossa clientela no nosso Brasil, né? Se a gente pensar os portadores de doenças cardiopulmonares e agora com o Covid, né? As manifestações sistêmicas desses pacientes, o quanto esses pacientes precisaram e vão continuar precisando de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, a gente tem que começar a ter um olhar de formulação de políticas públicas e de ações para criar estratégias que a gente possa realmente utilizar
adequadamente esse tipo de tecnologia. Hoje a gente tem... A pandemia, na verdade, ela nos induziu a buscar alternativas virtuais em função da Sim, necessidade da população. Não exatamente. deu tempo. Esse estudo que estava sendo feito desde 2000, ele teve que ser antecipado em função da pandemia e nos obrigou, a nós fisioterapeutas, que já estamos habituados nesse dia a dia de criarmos inovações, porque a pandemia Sim, nos induziu a esse tipo de atitude, e nós buscamos as mais diversas alternativas, principalmente de plataformas. Usamos lá, até o WhatsApp nós usamos, o isso é uma Skype, das enfim, e diversas plataformas de acordo com a necessidade e até com a capacidade do próprio paciente. Porque existem exatamente. aqueles que não têm tanta Sim, habilidade em usar. isso. Não tem tanta familiaridade. O que É te ter verdade. um pouco de cuidado quando a gente utiliza uma rede social, uma mídia social para o atendimento, que muitas delas ainda não têm uma segurança de dados. Então, o profissional que for utilizar, ele tem que se cercar de critérios de utilização dessa ferramenta que ofereça o mínimo de proteção de dados, tanto para o profissional quanto para o paciente, que nós vamos dividir em dados pessoais e dados sensíveis, porque hoje, infelizmente, no ambiente virtual de navegação, nós temos justamente os hackers, que justamente eles se apossam de dados e a partir desses dados eles comercializam. Então, a gente tem justamente a questão dos crimes virtuais. E com o uso da tecnologia um pouco mais acelerada nesse período, nós estamos vivenciando vários ataques nesse sentido. Então, mundialmente, principalmente na União Europeia, nós temos órgãos que são regulamentadores, que criam selos, inclusive, de identificação de dados, proteção de dados. Lá, o que é mais interessante, tem um que chama-se Home Code. O que ele faz? Ele cria um selo de certificação para sites de um modo geral, não apenas de cunho científico. Porque aí, por exemplo, hoje todos os nossos pacientes eles usam redes sociais, eles fazem uso de busca, né, em alguns aplicativos, alguns sites específicos, né? Mas ali não é determinado se aquele local onde está fazendo aquela busca é um local realmente confiável. Então, esse home code, alguns sites, eles têm como se fosse uma certificação, que os dados que ali estão são dados confiáveis, que até para o nosso paciente, se ele for fazer uma pesquisa, ele passar a identificar isso, para ter justamente saber fazer a seleção do que é certo e aquele dado que não devemos confiar tanto assim. E isso é na Europa, né? Eles têm um outro sistema também de proteção, que é o GDPR, se eu não me engano, que pega toda a União Europeia, então qualquer mídia que seja utilizado para fim de atendimento, o Suffolk é uma plataforma, tem que ter essa certificação. Nos Estados Unidos, nós já temos o HIPAA, né? E baseado nisso, em 2018 foi criada uma medida provisória e que já está em vigor, que é justamente a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, que eu costumo dizer assim, ela está nascendo, ela está se aperfeiçoando, comparado às que já são existentes, né, em outras regiões, em outros países, como a União Europeia, quanto os Estados Unidos. Mas é o começo. Que aí isso é importante, o profissional, tanto de fisioterapia e terapia opcional, ele deve saber pelo seguinte, que hoje a gente tem a questão, o João, ele pode nos explicar melhor isso, que é a judicialização da saúde. É Hoje verdade. tudo é motivo do profissional ele ser processado, né? Então, quando a gente faz o uso de tecnologias à distância, tem que dar o mínimo de certificação ao paciente, que aquele dado que está sendo compartilhado com você, não haverá vazamento de informações, que os dados são sigilosos, que esse profissional ele tem um prontuário no qual aquela evolução vai ser realizada,
É importante esse profissional ele ter um termo de consentimento livre e esclarecido a esse paciente, que antes de utilizar a tecnologia, explicar qual é o objetivo, se ele domina aquela tecnologia, se ele sabe utilizar, pré-estipular os horários de atendimento, como que vai ser, o que vai ser tratado, para que à frente ele não tenha uma surpresa desagradável. Por isso é importante, antes de começar a utilizar, que esse paciente assine esse termo, até para resguardar o profissional, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional. Então, hoje, o meu olhar justamente é de muita preocupação com o tráfico de informações, e muitas das vezes eu vejo um pouco sem critérios. Porque o que acontece? Eu vejo, às vezes, profissionais fazendo postagens no Instagram, no Facebook, em que a gente observa, muitas das vezes, a divulgação de um trabalho, mas está expondo o paciente. E isso é previsto, inclusive, Até no nosso... baseado nisso, até baseado nessas informações que a doutora Daniele tem dado, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela normatizou o atendimento na saúde suplementar, uma vez que o serviço público já tinha isso previamente regulado, e na saúde suplementar, como não havia essa previsão, ela estabeleceu regras de mercado para que os profissionais Sim. pudessem se adequarem a essas regras e até pudessem cobrar essas consultas desses atendimentos realizados. E, em função disso, surgiu algumas resoluções normativas da agência que normatizaram um acordo pós-contrato, porque não havia previsão contratual para o teleatendimento anteriormente. Então, é Sim. importante que se faça neste momento, quando se for realizar um atendimento, um teleatendimento na saúde suplementar, que se faça um acordo prévio, tanto com a operadora de serviços de saúde, quanto com o paciente. Porque, senão, qual o documento que você tem que garante a sua integridade profissional? Qual o documento que você tem que vai lhe defender enquanto uso abusivo da sua imagem? Porque, querendo ou não, aquele atendimento ele é um atendimento gravado e que poderá ser exposto posteriormente e até diminuir a sua imagem profissional. Então, para isso, é importante que se faça essa questão contratual, que se realize esse contrato, tanto com a operadora quanto com o paciente. Com a operadora, inclusive, a agência determina que a operadora forneça uma plataforma e que o prestador também faça um acordo financeiro com a operadora de saúde, para saber como é que ele vai cobrar, para saber como é que ele vai receber. É lógico que das 1.200 operadoras, somente uma operadora de saúde tem a plataforma. E as demais não quiseram, porque o custo é elevado, enfim, tiveram as motivações necessárias, mas isso não impediu o profissional de prestar o atendimento, o teleatendimento, de uma outra forma. Mas ele precisa ter garantias legais para salvaguardar a sua atividade profissional. E essa fala do Dr. João é muito importante, de quem esteja nos assistindo, até transmitir para os colegas, porque isso pode, como nós falamos ainda há pouco, trazer problemas severos para a sua imagem profissional. Então é muito sério. Então a gente vê eu vejo com um certo critério mesmo, eu acabo sendo até bem chata às vezes quando converso com alguns colegas, de ter muito cuidado, da forma com que está utilizando o teleatendimento, como está conduzindo o atendimento e como está divulgando, inclusive, o teleatendimento. Então, você acaba, muitas das vezes, hoje, a gente tem digamos assim, um boom para o modismo, é interessante, as redes, as mídias, como muitas das vezes acaba gerando uma questão de venda, um marketing digital, mas é um marketing negativo. Então, esse profissional ele tem que ter muito cuidado, até para que a gente possa ter conquistas à frente. Senão, esse profissional ele passa a não ter uma seriedade, uma
credibilidade. Muitas das vezes, o que vai ficar são esses exemplos negativos, e não os exemplos positivos que vêm sendo construídos ao longo de anos, vinculados a instituições que têm todo um cuidado com pesquisa, de mostrar que algumas ferramentas podem ser utilizadas, que isso vai beneficiar todos os profissionais que trabalham, tanto na fisioterapia quanto na terapia ocupacional. Hoje, em termos de tecnologia, é muito interessante, a gente trabalha com realidade virtual aumentada, a gente já começa a trabalhar com a inteligência artificial, com sistemas eletrônicos que vão facilitar o agendamento e direcionamento, inclusive, do seu atendimento. Mas se você começa a trabalhar uma imagem desconstrutiva do que é a fisioterapia e terapia ocupacional digital com a utilização de tecnologias, toda essa construção é perdida. Então, a gente tem que tentar construir, fortalecer, aprender e tentar trabalhar com aqueles colegas que têm uma certa dificuldade de tecnologias, tentar, digamos assim, desmistificar alguns mitos e verdades e fazer com que seja feita da melhor forma possível. Então, por exemplo, em relação a algumas mídias que hoje são utilizadas, alguns aplicativos, como o WhatsApp, não é pago. Então, isso você tem que explicar ao paciente que ele não foi criado com esse objetivo, mas que foi adaptado nesse período de pandemia. Um outro exemplo, o Zoom, a plataforma Zoom. Tem a plataforma que é paga e que não é paga. Então, a que é paga, justamente, já tem um sistema de proteção de dados. A que não é paga já não tem. Então, isso tem que ter um esclarecimento antes de ser utilizada e do paciente ser exposto, porque nós tivemos até recentemente, em termos de vazamento de informações com a plataforma Zoom, né, que algumas reuniões que ficavam ali gravadas acabaram sendo divulgadas em e-mails que não eram para ser divulgados. Então, pensa bem se é um paciente no qual você está atendendo e os dados deles são divulgados numa rede social. Então, nós temos que ter essa descrição, ter esse discernimento e ter atitudes de construção. Mas não termos medo de usar a tecnologia e pensar que isso não é um modismo. Nós temos que pensar que isso é a evolução da fisioterapia. Eu vejo muitos colegas ainda muito preocupados com o uso das tecnologias, mas, por exemplo, hoje tudo é tecnologia. Você utiliza o smartphone, o aparelho de pressão digital, o oxímetro, né? É um meio digital para envio de informações. Quem trabalha com a apneia do sono, muitas das vezes faz exame domiciliar, é um uso de dispositivo digital no qual você pode fazer o diagnóstico. Então, você começa a abrir leques de opções de atuação. Quem trabalha com funcionalidade, trabalha com adaptação. Hoje a gente tem vários meios digitais, a gente pode trabalhar com esse paciente. Quem trabalha com estimulação cognitiva, hoje tem vários aplicativos em que você trabalha a estimulação cognitiva com o paciente. Então, a gente tem que se abrir ao uso das tecnologias, mas nós temos que se ater ao cuidado e à utilização correta da tecnologia. Na verdade, nós observamos a complexidade que é o teleatendimento. Ele é extremamente complexo, extremamente sério e muito seguro. E o mais interessante disso tudo, ele veio para ficar. Ele não é um momento de pandemia, ele não veio passageiramente, ele veio para ficar e se instalar de forma efetiva. E nós, do CREFITO 2, ficamos assim, extremamente felizes em poder estar participando dessa construção no nosso país. Em nome até do colegiado, em especial em nome do nosso presidente, Dr. Willen Rey, que eu acho que nós devemos agradecer imensamente esse trabalho que está sendo realizado pelo CREFITO 2 hoje, dessa nova gestão do CREFITO 2, na liderança dele, porque ele tem nos possibilitado exercer as nossas atividades na máxima intensidade possível. Ele tem nos fornecido meios e mecanismos para que possamos construir novas metodologias, novas informações. E o que ele sempre diz, nós somos uma família e somos fortes porque estamos juntos. Então, a doutora Daniela é minha amiga de longa data, então fica mais fácil falar porque nós nos conhecemos há algum tempo atrás, né? Não precisa dizer quanto tempo, mas... Já vou condenar o nosso tempo de existência. É verdade. Mas
eu fico muito feliz em ver a Daniele, até porque nós percebemos o quanto nós evoluímos nesse tempo e o quanto nós Sim, podemos ajudar a nossa profissão a evoluir. Então, agora eu exatamente. passo a palavra para você ficar à vontade. E assim, é muito interessante que assim, nós estamos construindo isso e nós temos que fortalecer. Então, como a gente falou assim, uma grande família é um grande legado que nós estamos construindo. Então, primeiro, vamos vencer os medos, mas vamos trabalhar com seriedade. Eu acho que essa é a função do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, possibilitar o crescimento profissional em pares sempre, e o profissional que está inserido no conselho, ele ter essa visão que nós estamos aqui para caminhar junto. E as dúvidas que ele tiver, perguntar, de repente fazer uma consultoria, de repente pedir ajuda, isso não é ruim. Aquilo que a gente não sabe, a gente pode construir um conhecimento, pode trazer um aprendizado. E nós estamos aprendendo a cada dia. Então, hoje, a Telesaúde, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela é um dos poucos estados que fez um projeto de lei assegurando a telesaúde e o exercício por todos os profissionais, incluindo o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Então, vamos nos apropriar disso, procurar formações. Aqui no estado do Rio, nós temos um mestrado profissional que é multiprofissional, né? Justamente que busca essa formação e conhecimento na área de telesaúde e telemedicina. Já tem vários programas a nível de Brasil que possibilitam o uso de tecnologias em saúde. Então, o profissional, o fisioterapeuta e terapeuta profissional brasileiro, eles não são apenas criativos, eles são incríveis, né? E eu aproveito a oportunidade, não sei quanto tempo que nós temos ainda na Eu vou, transmissão. eu vou, apro- eu vou aproveitar, antes de promover essa conversa de encerramento, vamos fazer uma pergunta, só te interrompendo rapidamente, Daniele, que a doutora Sim. Cíntia, ela pergunta se conseguimos um modelo de TCLE para o teleatendimento. A gente pode construir um modelo padronizado, a gente pode até fazer um conselho gestor, fazer um padrão para o conselho, né, regional do Rio de Janeiro. Porque o que tem que ter nesse termo de livre consentimento esclarecido? Primeiro, você tem que conter a proposta do seu atendimento. O que é o teleatendimento tem que estar descrito junto a esse termo. Quais serão os meios utilizados para o atendimento? Se vai ser, por exemplo, o telefone, se vai ser uso de alguma mídia, e que mídia é esta? As limitações dessa mídia, o período que vai ser utilizado, com qual objetivo, e que aquele dispositivo que está sendo utilizado, que o paciente ele foi comunicado e explicado a sua utilização, para que esse profissional que for utilizá-lo, ele tenha assegurado mais à frente que esse paciente ele foi comunicado, ele foi elucidado sobre do que tipo de atendimento ele vai ser submetido. Que é justamente, eu acho que esse que é o maior viés que nós temos hoje, não só vinculado ao atendimento remoto, que inclusive o termo de consentimento livre esclarecido, ele deve ser realizado por todos os profissionais, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, quando fizerem qualquer tipo de atendimento, seja ele presencial, seja ele remotamente. Então, esse termo o profissional ele deve ter, sempre que ele for fazer uma avaliação, um primeiro atendimento, explicando a sua modalidade de assistência, os seus objetivos e de que meios ele vai utilizar para o gerenciamento do atendimento. Ótimo. E quem que tiver mais perguntas ou tiver mais questionamentos a fazê-los, pode fazer à vontade, que a doutora Daniele está aqui à disposição para responder a todos. Isso. Enquanto isso, Dani, qual é a plataforma que você mais utilizou e a que você indicaria para que os colegas pudessem usar? Então, em relação à plataforma, né, nós temos hoje a Veritas e a Ficaro, que são plataformas
de prescrição de exercício, que é muito interessante, que foi desenvolvida mais para fisioterapeutas, isso a nível de Brasil. Tem algumas plataformas de gerenciamento de atendimento, né? No qual você consegue ter tanto o prontuário eletrônico, quanto o agendamento de consultas, e você consegue fazer o monitoramento desses pacientes. Nós temos alguns do país, que a maior parte dessas plataformas, inicialmente, por conta da resolução da telemedicina, foi direcionado para médicos, e hoje ela já está fazendo os ajustes para os profissionais do modo geral, profissionais de saúde. Então, temos várias, a gente pode citar, inclusive nós colocamos algumas dessas no nosso manual de orientação, guia de orientação, que vocês podem acessar, está no site do CREFITO 2. A gente não ganha nenhum merchandise com isso, deixamos isso muito bem claro, tá? Isso não é venda, não ganhamos, é uma questão de facilitação que nós buscamos, mas esses meios têm que ser muito aprimorados. São os ideais? Não. Como eu falei anteriormente, no Brasil nós temos poucas plataformas. As melhores que nós temos não estão disponíveis no Brasil, estão disponíveis na Europa, nos Estados Unidos. E nós temos agora que reivindicar que haja uma adequação das plataformas que estão em funcionamento no país e, principalmente, que essas plataformas elas sigam a lei de proteção de dados. Porque você pode utilizar uma plataforma que é muito funcional, interessante, tem um layout, tem um design bonito, uma arquitetura bacana, porém ela não te dá proteção. Então, você profissional, você fica exposto. Então, tem que ter muito cuidado. Né? Então, assim, a questão de qual você indica é muito relativo, porque cada profissional, ele, inclusive, tem um perfil de atendimento e de população que ele vai estar fazendo assistência. Então, de repente, um paciente que tem facilidade de utilizar aplicativos é tranquilo. Para outro, talvez, você não vá conseguir utilizar uma plataforma. Então, você vai ajustar de acordo com o perfil da sua clientela sempre. Mas hoje, a utilização de tecnologias, que é informática em saúde, nós já utilizamos diretamente em nossos atendimentos. A utilização desde o computador para você ter o seu prontuário eletrônico no seu consultório, a partir do momento que você faz o agendamento eletrônico, confirmação de consultas, você já está trabalhando com meios digitais para atendimento. Agora você vai ter que observar a conformidade sua, da sua clientela, para ver qual tipo de plataforma vai utilizar e qual meio dispositivo você vai estar fazendo uso para o seu atendimento. Bem, Então, tem mais isso uma vai ser... pergunta que é... Tem mais uma pergunta que se você tem alguma dica para o atendimento com o idoso de perda auditiva e visual. Sim, então isso é uma questão de acessibilidade, né? Então, por exemplo, quando você tem o idoso, a maior parte dos idosos, eles não têm muita fluência e habilidade ao manuseio de aplicativos móveis, de plataformas. Então, geralmente, faremos uma adaptação e uma orientação junto com o cuidador ou responsável legal desse paciente. Então, por exemplo, se ele tem uma deficiência visual, então hoje nós já temos, por exemplo, os teclados, que você já tem ele em libras, e de acordo com o toque, ele faz a emissão sonora. Então, por exemplo, hoje no mercado eu não vejo ainda uma plataforma, um aplicativo que faz esse link de acessibilidade, isso no país. Né? Em relação ao paciente portador de diminuição da audição, você pode trabalhar com outras estratégias que vão ser imagens e textos com letras maiores. Então, o aplicativo que for utilizado ou a plataforma, você tem como gerenciar a cor de fundo e o tamanho da letra. O que tem o déficit realmente visual, infelizmente a gente tem esse limitador, e aquele paciente que tem justamente o déficit cognitivo. Então, dependendo do paciente, seja ele o paciente portador de déficit cognitivo, déficit visual ou déficit auditivo, nós vamos ter que ter esses ajustes.
Nós temos associações, por exemplo, aqui no Rio de Amparo ao Cego, que fazem a FAC, que faz um trabalho muito interessante de adaptações, e a gente faz até um chamado para os pesquisadores que se sensibilizem com os portadores de necessidades especiais para que sejam realizados aplicativos móveis ou plataformas justamente vinculado a essas necessidades, em que você consiga fazer essa adaptação vinculado ao que você precisa, seja aquele paciente com deficiência auditiva, visual, cognitiva, porque todos têm necessidade de acesso à saúde. Então, em termos de distanciamento social ou pessoas que moram em regiões remotas, distantes, nós temos que trazer essa proximidade e não trazer o distanciamento maior de não utilização dessa ferramenta, que poderá minimizar danos funcionais, perdas funcionais. Então, eu faço esse apelo também aos pesquisadores que promovam justamente o desenvolvimento desses softwares, dessas plataformas, mas que com o olhar da acessibilidade. Nós precisamos potencializar a acessibilidade no nosso país. Doutora Dani, eu quero imensamente te agradecer a oportunidade de poder estar aqui batendo um papo com você, trocando uma ideia com esse nível de conhecimento. E eu espero de coração que todos os nossos colegas que nos assistiram tenham absorvido ao máximo as informações aqui passadas pela senhora e que nós estamos aqui à disposição dos colegas e de todos para que possamos dividir e até compartilhar nossas informações. E agora eu passo a palavra para a senhora, para que a senhora possa fazer suas considerações, dar um abraço aí no pessoal. Isso, eu quero agradecer a todos que ficaram conosco nessa tarde, nos assistindo, participando desse nosso bate-papo sobre teleatendimento. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma para ajudar, esclarecer dúvidas, né? E mesmo discutirmos mais esse assunto, devemos trazer mais discussões e, de repente, pontuarmos mais, trabalharmos um evento, um encontro de fisioterapia e terapia ocupacional digital com o uso das tecnologias que hoje já estão sendo aplicadas no país ou que estão em desenvolvimento, trabalharmos de uma forma construtiva desse profissional, que ele vai estar em várias frentes de trabalho. E eu digo o seguinte, o uso da tecnologia possibilita ao profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, inclusive, novas frentes de trabalho, como gestores, né? Que é muito interessante que hoje toda essa questão do regulador é feito principalmente pelo profissional médico, enfermeiro, e por que não fisioterapeuta, terapeuta ocupacional? Então, ele precisa ter esse conhecimento das mídias, das tecnologias, da informática em saúde, para justamente nós termos esse crescimento em termos de profissão e principalmente termos um crescimento na gerência, no tratamento dos nossos pacientes. Então, hoje o meu apelo que eu deixo a vocês não tenham medo do uso de tecnologia. Busquem usar tecnologia, porém de uma forma adequada. Busquem uma formação, busquem o conhecimento. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Agradeço imensamente o convite de estar com vocês nessa tarde, que tenhamos novos encontros. E o que vocês precisarem, podem entrar em contato via conselho ou via também as mídias que a gente acaba se encontrando e disponibilizamos para termos sempre essa ação em conjunto, né, justamente de fortalecimento de ações para o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que estar aqui para unir esforços, sempre, né? Bem, agradeço a presença da doutora Daniele, agradeço aos colegas que passaram uma parte da tarde nos ouvindo, na verdade, ouvindo o nosso bate-papo, um bate-papo informal e elucidativo. Agradeço também ao doutor Willen pela oportunidade que nos deu de estarmos junto à nossa comunidade de profissionais do estado do Rio de Janeiro. Eu até seria um pouco ousado, dos profissionais brasileiros da fisioterapia e terapia ocupacional, no sentido de poder oferecer o que essa nova gestão tem para oferecer, ou seja, o nosso trabalho. Que a nossa gestão se resume em trabalho, trabalho e trabalho. E isso só acontece, só existe porque todos nós estamos juntos nessa empreitada, porque juntos somos fortes.
Um abraço e boa tarde a todos.